E aí, gente, tudo beleza? Bom, vamos para o nosso primeiro vídeo mais técnico, né, de conteúdo agora, depois daquele primeiro que eu compartilhei sobre instruções, informações iniciais da disciplina, metodologia de trabalho, né, que espero que vocês tenham assistido e tenham o que opinar em cima daquilo. A ideia aqui com esse vídeo de hoje é começar o primeiro capítulo com a ideia de explorar esse título que está aí, né, de geração de tensões trifásicas, começando por uma recordação de como as tensões alternadas senoidais são geradas em máquinas rotativas, tensões essas monofásicas, né? Assunto que a gente já deve ter visto em disciplinas anteriores a essa. Depois de feita essa recordação, a ideia é expandir essa teoria até contemplar a geração de 3 sinais de tensões alternadas. Num primeiro momento, a gente mostra essas 3 tensões geradas de maneira isolada, independente, até que seja possível entender a situação de 3 tensões compondo um sistema trifásico, propriamente dito, efetivo, né? E no final a gente conclui mostrando as características das tensões fornecidas pelos geradores, pelas máquinas rotativas, de acordo com as suas 2 principais conexões, estrela e delta. No final dessa conversa, desse vídeo ou desse tópico, é indispensável que a gente entenda o diagrama fasorial das tensões muito bem entendido. Tanto a construção dos diagramas, quanto a análise e interpretação de outros diagramas que já estejam prontos, vai ser muito importante, ou vão ser muito importantes, para a continuidade dentro dessa disciplina e de outras que virão aí para frente. Vamos lá? Então vamos lá. Para começar então, recordando a geração de uma tensão a partir de um gerador rotativo monofásico, eu vou pegar esse modelo de um gerador, de uma máquina rotativa típica de usinas hidrelétricas, termoelétricas, onde em geral a gente tem as bobinas fixas no estator da máquina, e chamamos de estator essa parte azul, essa coroa azul externa, né, da nossa máquina, e o núcleo magnético girante no interior dela. Então, a parte elétrica, as bobinas elétricas fixas no estator, estáticas, e a parte magnética girante, móvel dentro da máquina, ok? Deixa eu tirar dali o apontadorzinho. Assim, com esse arranjo típico, a gente tem então o núcleo magnético girando com uma velocidade angular ômega, né, como está colocado aqui, a setinha de giro no sentido anti-horário desse dipolo magnético, numa velocidade ômega constante. E fazendo isso, a gente tem então a interface eletromagnética responsável pela geração das tensões que a gente vai ver já já. Nessa coroa, né, no estator, aí a gente tem a representação de outras bobinas, de outros componentes ali, na verdade de 3 bobinas, mas vamos manter o foco somente nessa bobina que eu deixei indicada com entrada no terminal A e saída no terminal A', tudo bem? Para pensar num gerador monofásico, numa única tensão como resultado, com o objetivo de fazer essa recordação. Bom, com o giro desse rotor a uma velocidade ômega constante, deve surgir uma tensão no formato senoidal em cada uma das bobinas, aqui na nossa bobina A, seguindo esse formato, né, de tensão na função seno ou cosseno, enfim, depende do ponto de início dessa onda. Essa origem, então, é eletromagnética dessa interface, né, de fluxo magnético
passando pelas bobinas ou se aproximando das bobinas, agindo sobre as bobinas, que são componentes elétricos e assim fluxo magnético dá origem a uma tensão, a uma grandeza elétrica. Então, gente, a construção dessa tensão senoidal pode ser melhor visualizada, melhor entendida quando a gente acompanha o movimento de giro do dipolo magnético presente no rotor da máquina. E esse rotor precisa girar para produzir fluxo magnético variável para que seja possível a indução eletromagnética para a geração dessa tensão na saída. Eu coloco aqui, né, a teoria responsável por essa interface eletromagnética, né, uma tensão induzida e surge em uma bobina de N espiras quando a gente tem uma variação do fluxo magnético no tempo. Então, Faraday disse que a tensão E, a tensão induzida na bobina, é proporcional ao número de espiras e a essa variação do fluxo φ no tempo. Então, é importante que, é necessário, na verdade, não é importante, é necessário que haja uma variação do fluxo magnético presente, mas de forma constante, não vai produzir nenhuma tensão induzida na saída. Bom, então na figurinha aí, né, a gente já está mostrando dois estágios. O primeiro estágio é com o ângulo início, né, do movimento do nosso rotor, aí, um ângulo alfa igual a 0, ponto de partida, e nesse ponto inicial a gente não tem nada de tensão induzida ainda. Quando o rotor começa a se movimentar, e aí a gente já tem um primeiro passo de 45 graus no giro desse rotor, temos um primeiro crescimento da tensão induzida aqui ao lado, certo? Crescendo aos pouquinhos essa tensão induzida, com um passo de 45 graus, ela sobe um tiquinho, e a altura que ela sobe aqui é dada pela projeção desse vetor, né, representando aqui o giro do nosso rotor. A altura desse vetorzinho projetada no eixo vertical vai nos dar o crescimento dessa tensão a cada passo, né? Continuando, com mais um deslocamento de 45 graus, chegamos aos 90, onde a tensão atinge o seu ponto máximo, né? A gente tem aquele vetorzinho completamente na vertical, com mais um passozinho de 45, mais um, chegamos lá aos 180 graus, onde o rotor percorreu metade do caminho, metade da volta que ele vai dar, e a tensão também está reproduzindo metade do seu comportamento, nesse caso todo o semiciclo positivo daquela onda senoidal que a gente está esperando já está aí retratado. Continuando o giro desse rotor, temos a cada 45 graus mais um retrato da tensão induzida até fecharmos os 360 graus, uma volta completa do rotor, com o resultado de um ciclo completo da tensão induzida, um ciclo completo, um período dessa onda senoidal. No nosso sistema elétrico brasileiro, vocês sabem, esse período, esse ciclo se repete 60 vezes por segundo, a frequência da nossa onda 60 Hz. Pronto, era isso que eu precisava, que eu pretendia com esse slide, justamente relembrar o fenômeno de criação de uma tensão senoidal através desse fenômeno da indução eletromagnética mostrada lá pela lei de Faraday. Ampliando agora a nossa situação de uma única bobina, passando para esse esquema de 3 bobinas idênticas e uniformemente espaçadas, ou seja, ao redor daquela coroa azul, né, do estator da máquina, temos então aqui o início de tudo, onde nós começamos, a bobina A linha, né, a entrada, 2 terminais dessa nossa bobina.
na horizontal, na nossa referência horizontal, seguindo um sentido de giro anti-horário. Então a gente sai da posição A, do ponto A, e após 120 graus a gente chega aqui na posição onde está a bobina B, B', entrada e saída da nossa bobina da fase B, continuando com mais 120 graus, C', a nossa terceira bobina. Desse jeito, então, a gente dividiu o nosso espaço de 360 graus dessa circunferência do estator em 3 partes iguais, para que ficasse uma distribuição uniforme. O resultado dessa distribuição uniforme, igualmente espaçadas das bobinas, a gente percebe no gráfico que está aí do lado direito, que é o resultado de 3 tensões também idênticas em tamanho, em formato, e uniformemente espaçadas a cada 120 graus. A gente vai observar a repetição dessas tensões, ou seja, o que acontece com a tensão na bobina A', que é a que está na referência horizontal, vai se repetir exatamente da mesma forma, com 120 graus de distância, ou de espaço entre após o comportamento dessa tensão, a A', ela vai se repetir na bobina B', aquela variação do fluxo magnético percebida na bobina A', 120 graus depois vai também ser percebida na bobina B', e com mais 120 graus se repete na bobina C'. A gente pode perceber bem aqui, né? A bobina A', com essa tensão pretinha, essa onda pretinha, a bobina B' com a tensão azulzinha e C' com a tensão vermelha, e depois aparece de novo o segundo ciclo, né, de repetição da A' de novo, né? Se a gente quisesse colocar aqui, VA' de T iria aparecer de novo, VB B' e assim por diante. Enquanto o gerador estiver funcionando, essas ondas estão se repetindo. Então, como tudo é cíclico, é repetitivo, a gente pode observar que a distância entre A' e B', 120 graus, de A para C, 240 graus. Mas também quando a gente olha a distância entre o primeiro ciclo da tensão na bobina C' e o segundo ciclo na bobina A', a distância é também de 120 graus. Então, todas elas estão espaçadas de 120 graus entre si. Trazendo as definições matemáticas para a gente ir concretizando esse desenvolvimento aqui, temos essas funções, então, para as três tensões do slide anterior. VA' com valor máximo seno de ômega t, partindo da origem, partindo de 0 grau. A tensão sobre a bobina B' com um atraso de 120 graus, tudo que aconteceu em A se repete depois de 120 graus em B, então ela vem depois, vem com um atraso de 120 graus. E aqui a gente vê na equação os 120 graus sendo expressos em radianos, porque ômega t, a velocidade angular ômega, geralmente é fornecida em radianos por segundo. O tempo em segundos, a gente precisa ter o argumento dessa função trigonométrica em radianos. Então, ao invés de escrever 120 graus, coloquei 2π sobre 3 negativo, só para ficar matematicamente um pouco mais correto, beleza? Continuando também a tensão sobre a bobina C', com um atraso de 240 graus ou 4π sobre 3 radianos. Como eu comentei no slide anterior, dizer que a tensão C' está atrasada de 240 graus com relação a A', ou dizer que ela está adiantada
de 2π sobre 3, né, de 120 graus, com relação à mesma A' é exatamente a mesma informação. Então, tanto faz a gente subtrair 240 ou somar 120 graus, dá o mesmo resultado matemático e, consequentemente, o mesmo sinal elétrico, né? Para facilitar a manipulação matemática dessas tensões, né, felizmente a gente não trabalha com essas funções no domínio do tempo, não. A gente adota a representação no domínio da frequência, onde aquelas funções matemáticas podem ser reescritas dessa forma. Agora, temos cada tensão expressa por um módulo e um ângulo, compondo assim um vetor, que a gente sabe que gira a uma velocidade angular ômega, como estava sendo falado até agora há pouco, e sendo assim um vetor girante chamado de fasor. A tensão VA' agora, a letra V é escrita em maiúscula, né, com um pontinho em cima dessa letra maiúscula, justamente para mostrar que isso é um fasor, para diferenciar de outras grandezas. Começando com uma representação exponencial, né, um módulo V com um ângulo zero no expoente dessa função. Em seguida, a gente faz a mesma representação de maneira simplificada, né, que eu acho que vai ser o mais comum da gente usar, módulo V e ângulo zero, né, com um símbolozinho de ângulo que eu coloco aqui no meio, né, entre o módulo e o valor desse ângulo. Só para ficar mais simples a gente escrever, mas em alguns momentos a formalidade matemática da função exponencial pode ser necessária. Da mesma forma, a tensão VB', mostrada no domínio da frequência, com menos 120 graus, e VCC' com mais 120 graus. Importante mostrar que aqui costume utilizarmos o valor eficaz, ou valor RMS, para representar o módulo dessas tensões no domínio da frequência. Então, se lá no domínio do tempo a gente usava o valor máximo como o módulo, agora a gente tem o valor eficaz, que nessa situação que a gente está considerando uma onda senoidal pura, o valor eficaz é raiz de 2 vezes menor que o valor de pico. Também é possível representar graficamente essas tensões que agora estão no domínio da frequência, né? Desenhando então os fasores de acordo com seus módulos e ângulos, nesse caso módulos iguais, defasados de 120 graus entre eles. Fica indicado também nesse diagrama o sentido anti-horário de giro desses fasores, que é importante lembrar que eles são vetores girantes, né, e acabam de ser vistos na definição daquele formato senoidal da tensão que saiu do gerador monofásico, certo? A cada posição do rotor, então, a gente tem uma posição desse giro do diagrama fasorial, dessas 3 tensões. Aqui, essa foto que foi tirada tem a tensão VA' na origem, portanto, é o início, como se a gente estivesse retratando aqui o início de tudo, com a tensão VA' na origem. A cada passo que nós demos lá, 45 graus, a tensão VA' viria para alguma posição mais ou menos aqui, com as outras acompanhando esses 45 graus de giro, e isso se repetindo a cada passo que nós demos lá, o diagrama fasorial também acompanha. Beleza? Podemos, por alguns motivos, precisar fazer o sentido de giro dos fasores no sentido oposto do indicado e, portanto, passando a girar no sentido horário. Isso pode ser conseguido, por exemplo, se invertermos o sentido de giro do rotor da máquina, fazendo com que a bobina CC' reproduza a tensão AA' com 120 graus de atraso e a bobina BB' com os 240 graus de atraso. Então, houve mudança no sentido de giro do rotor da máquina,
mudança no sentido de giro das nossas tensões no diagrama fasorial. Uma alteração de um lado tem que ser reproduzida do outro. Bom, continuando nessa sequência, né, o diagrama de fasores, ou simplesmente diagrama fasorial, pode ter o sentido de giro anti-horário, que obedece à ordem de imitação da fase A, primeiro B, fazendo essa imitação, e depois C. Aqui no diagrama fasorial, né, nesse caso, o sentido de giro anti-horário mostra que essa fase B está correndo atrás de A e a fase C correndo atrás de B, todas elas com 120 graus de defasagem entre si. Essa ordem da corrida, né, A, depois B, depois C, a gente costuma chamar de ordem ou sequência de fases direta, positiva ou simplesmente ABC, né, seguindo a ordem de passagem dessas fases aí, a ordem dessa corrida. Chama sequência direta porque essa ordem das fases das letras segue a ordem alfabética. E se a gente tem essa sequência direta, essa sequência positiva, é de imaginar que tenhamos uma sequência inversa. Isso pode ser observado quando a gente inverte o sentido de giro do diagrama, agora no sentido horário, e assim a gente tem a tensão C correndo atrás de A e B correndo atrás de C. Então a ordem da corrida fica A, depois C, depois B, que não é mais a ordem alfabética, então é chamada de sequência de fases inversa, ou negativa, ou indireta. Bom, para construir o diagrama fasorial, parece que está tranquilo, está entendido, né? Nós partimos de uma das tensões na referência em 0 grau, e depois, olhando lá a passagem, a ação do fluxo magnético no giro da máquina, qual é a que está logo atrás do A, qual é a que está mais distante, com esses 120 graus de defasagem, posicionamos as outras fases. Mas eu me lembro aqui de algumas dúvidas recorrentes, né? Todo semestre acabam aparecendo, na dificuldade de se bater o olho em diagramas fasoriais prontos, não construir o nosso diagrama, mas pegar um diagrama pronto, como agora a gente está com esses diagramas prontos, e analisar, tentar interpretar esses diagramas para descobrir qual é a sequência de fases que eles estão retratando. Para isso, eu dou a sugestão aqui, né, o procedimento que eu uso, que não tem erro, a gente precisa fixar um ponto qualquer, e aí eu estou colocando ali, né, um ponto qualquer no plano, e deixar esse ponto como referência de observação da passagem dessas tensões pelo ponto. Eu não posso sair percorrendo o meu plano, percorrendo o meu diagrama, correndo atrás das tensões. Eu simplesmente defino um ponto estático, um ponto de referência, um ponto de observação, e fico de olho, fico anotando qual é a ordem, qual é o nome das fases que vai passar por esse ponto, qual é a sequência das fases de passagem por esse ponto aí. Então eu estou parado, observando ali. Se eu observo ali na sequência, no diagrama da sequência direta, onde eu estou posicionado, e começo a colocar o meu gerador para funcionar, esse diagrama vai girar, como eu disse. E aí, passando e anotando essa sequência lá, A, B, C, A, B, C vão ser as anotações que eu vou fazer ali no meu caderninho, certo? E isso vai se repetindo indefinidamente até que a gente desliga o gerador. A mesma coisa se, não se repete, né, mas o mesmo procedimento pode ser feito na sequência inversa, definindo um ponto de observação, e o resultado no nosso caderninho não vai ser mais ABC, mas sim ACB, ACB, a sequência de passagem dessas tensões. Então, quando a gente tiver um diagrama pronto, que seja necessário identificarmos qual é a sequência de fases dele,
fica parado num ponto de observação e aguarda o giro do diagrama fasorial, aguarde a passagem dessas fases. Assim não tem erro, fiquem tranquilos. Para a gente evitar possíveis confusões com essa história de sentido de giro horário, anti-horário, tem um costume, uma convenção presente em boa parte dos livros e também nas nossas apostilas a gente obedece essa convenção. Não interessa mais como está girando o rotor da máquina, não interessa qual é a sequência de fases. A convenção diz que o diagrama fasorial sempre deve girar em sentido anti-horário. Não interessa se a máquina não gira no sentido anti-horário, mas os diagramas sempre vão girar em sentido anti-horário. Eu já falei que vai ser sempre assim? Bom, se ainda não tinha falado, sempre vamos fazer os nossos diagramas fasoriais girando em sentido anti-horário. Se precisar, a gente repete mais uma vez aqui. Se a gente vai definir aqui, então, um gabarito para os diagramas nas duas sequências, eu vou colocar primeiro a sequência de fases direta do lado esquerdo, a sequência inversa do lado direito. Para que o diagrama fasorial do lado esquerdo esteja em sequência de fases direta, basta reproduzirmos as posições das tensões do slide anterior, né? Então a gente já tinha o diagrama fasorial do slide anterior girando em sentido anti-horário, então só repetir A', B' e C', o A na referência, B 120 graus de atraso e C com 120 graus com relação a B. Por outro lado, para a sequência inversa, é necessário adaptarmos o que estava no slide anterior, pois lá o diagrama girava em sentido horário. Dessa forma, agora com sentido anti-horário, a passagem dos fasores pelo ponto de referência não pode obedecer à ordem alfabética. Colocando o ponto de referência, então, a gente precisa que passe A primeiro pelo ponto de referência, mantendo esse A na referência, por exemplo, né? Mas poderia ser qualquer outro. Correndo atrás de A, é necessário que seja a fase C e depois da C a fase B, correndo atrás dessa última. Assim, com o mesmo sentido de giro anti-horário nos dois diagramas, para que a sequência de fases seja trocada, é necessário trocar de posição dois fasores quaisquer. Beleza? Então, até agora, nós saímos de uma revisão da geração de uma única tensão monofásica e chegamos no ponto de começar a trabalhar com 3 tensões alternadas senoidais, porém ainda não temos a composição de um sistema trifásico propriamente dito. Nesse esquema, a gente pode observar que as 3 tensões, as 3 fontes, VA, VB e VC, são independentes umas das outras, as bobinas são independentes e assim podem alimentar circuitos monofásicos também independentes uns dos outros. Isso é possível, não estou falando que está errado, não. Isso é possível, não pode ser chamado de problema de forma alguma, mas a gente pode observar que a alimentação desses 3 sistemas monofásicos exige a presença de 6 condutores entre fonte e carga. Por outro lado, existe uma série de vantagens em se trabalhar com essas 3 fontes trabalhando de forma combinada, não isolada e independente, mas combinada, conectada. Produzindo essa combinação ou conexão entre as fontes, a gente pode citar como uma primeira vantagem a redução no número de condutores entre as fontes e as cargas. Na nova situação do sistema, aí sim, um sistema trifásico, a gente vai ter ou 3 ou 4 condutores, diminuindo com relação àqueles 6 iniciais. Além disso, lá na frente, no capítulo 3, quando a gente for falar de potências, nós vamos mostrar que a capacidade de transferência de potência num circuito trifásico é maior do que essa situação de 3 sistemas monofásicos independentes. Mas aí, quais seriam as formas de combinarmos o funcionamento das fontes monofásicas?
efetuando conexões entre os terminais dessas fontes, ou seja, conectando fisicamente as bobinas daquele gerador que foi trabalhado lá no início do vídeo. Aí eu pergunto para vocês, que formas de conexão entre componentes que a gente conhece? Hein? Estão lembrando de alguma forma de conexão? Bom, eu consegui ouvir duas aí do que vocês falaram. Podemos conectar em série ou em paralelo. Na verdade, é quase isso que a gente vai fazer. Eu começo aqui com uma primeira conexão, fazendo com que todos os pontos de saída das bobinas, todos aqueles terminais que tinham linha no nome, A', B' e C', agora conectados num único ponto elétrico. Os outros terminais, A, B e C, ficam disponíveis para conexão com os cabos que vão distribuir essas tensões desde os geradores até as cargas. Esse novo ponto agora não é um ponto mais específico, exclusivo de nenhuma das bobinas, na verdade é de todas simultaneamente. Ele é um ponto comum, conhecido como ponto neutro, ponto comum, e pode ter ou não um condutor conectado nele, ficando também esse condutor, quando presente, ficando disponível para distribuição das tensões, né, desse potencial de neutro também para a carga. Sendo opcional esse condutor de neutro, ficam duas situações possíveis: um circuito trifásico trifilar, quando tivermos somente os 3 condutores, ou um circuito trifásico tetrafilar, quando tivermos os quatro conectores, os 4 condutores, desculpa. Bom, essa conexão, né, ficou conhecida, como está colocado ali, como conexão estrela, como conexão Y, em função do formato dessa letra Y que o esquema de conexões pode assumir, né? Se a gente tiver um pouquinho de boa vontade aí e pegar uma das bobinas, colocar nessa posição, uma segunda bobina nessa outra posição, uma terceira aqui, pronto, está feita a conexão Y com o ponto neutro, ponto comum aqui, por exemplo, A, B e C, as 3 bobinas, por isso o apelido Y. Agora, por que deram o nome de estrela também, não me perguntem, precisa de um pouco ou muita imaginação para enxergar uma estrela de 3 pontas, né, nesse caso aí. Fica como tarefa para nós analisar com cuidado essas tensões que ficam disponíveis a partir da conexão estrela dessas bobinas. E essa tarefa eu deixo para que a gente trabalhe num próximo vídeo. Tudo bem? Um abraço e até daqui a pouco.